A Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde nós estamos situados, né? Os antigos diziam, e ela foi dado o nome de Via Láctea, porque ela parece uma névoa diáfana, uma névoa meio etérea, luminosa, que parece formar um cinturão em volta do céu. Observem que há alguns milhares de anos atrás, o nosso céu não tinha a poluição que tem hoje. Então a gente dá para ter uma ideia do quanto a gente conseguia enxergar das estrelas, dos planetas, das galáxias até. O que a gente não consegue hoje a olho nu, naturalmente. Os gregos já diziam, um borrifo de leite saído dos seios divinos da deusa Hera. E aí a gente vê, né, o leite e Via Láctea. Olha a relação. Galileu dizia, composta de miríades de estrelas muito tênues. E realmente, a nossa Via Láctea, ela tem muitos bilhões de estrelas. A névoa que resulta da Via Láctea, ela parece ser um disco estelar, né? O diâmetro da Via Láctea, de um lado a outro, ele tem cerca de 100 mil anos-luz. E o que é um ano-luz? É a distância que a luz leva, que a luz percorre em um ano que ela percorre em um ano. Ou seja, aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Dá nem para a gente ter uma ideia do que é isso. E aí você multiplica isso vezes 100 mil, aí você vai ter o diâmetro da Via Láctea. O Sol, o nosso sistema solar, ele está situado a aproximadamente 27 mil anos-luz do centro da Via Láctea, que é essa figura que a gente está vendo aí. A gente vê aí o Sol brilhando, é nesse pontinho aí onde está o Sol que nós estamos, que o nosso planeta Terra está aí nesse sistema solar, onde o Sol é o centro. E lá no meio, naquela parte mais clara, a gente vê o centro da Via Láctea. A distância do Sol até o centro, ela fica a cerca de 27 mil anos-luz, né? Aqui a gente vê uma outra galáxia, que é Andrômeda, vizinha a nós, que ela tem uma aparência que lembra um pouco, mas não é exatamente a mesma. Mas a gente pode perceber que a formação tem uma certa semelhança, né? E não só a Via Láctea, como Andrômeda e muitas outras, são apenas uma entre bilhões e bilhões de galáxias no universo. Antigamente, pessoal, alguns anos atrás, se achava que a gente tinha alguns bilhões, algumas centenas de bilhões de galáxias no universo. Há pouco tempo, a gente conseguiu ter uma visão melhor e hoje já se considera que a gente tem, no mínimo, 2 trilhões de galáxias. É um número absurdo. Um número absurdo. E isso porque é o que a gente conseguiu ver. Porque certamente tem muita coisa ainda que a gente não consegue. A posição que a gente está dentro da Via Láctea nos impede de ter uma visão mais clara do universo. Mas certamente isso, com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, a gente vai conseguir enxergar mais. Se fala, pessoal, que a gente tem cerca de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. Na verdade, essa informação ela não está completamente correta. A estimativa é de 200 a 400 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. Existem galáxias que têm cerca de 2 trilhões de estrelas. Agora, imagine, vamos fazer uma continha bem simples. A gente considera que existem cerca de 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem algumas centenas de bilhões de estrelas. Então, se a gente fizer uma multiplicação de trilhões de galáxias por algumas centenas de bilhões de estrelas, você já começa a dar um nó na cabeça do número que isso vai dar. E se você considerar que cada estrela ela é potencialmente um sistema solar que tem alguns planetas em volta dela, e se a gente considerar o nosso sistema solar
com aproximadamente 10 planetas, então a gente tem 2 trilhões, vezes algumas centenas de bilhões de estrelas, vezes vezes 10 planetas. O número que forma disso tudo aí, pessoal, é simplesmente astronômico. E se a gente considerar que cada planeta pode e deve ter vida, aí a gente tem assim uma noção da dimensão, da quantidade de vida de diferentes seres que existem no universo, de todos os níveis e em várias dimensões possíveis. E ainda tem gente que acha que a Terra é o único planeta habitado. Quando alguém diz isso, pessoal, me desculpe, mas o que eu penso é que é o ápice da vaidade e do orgulho. E eu me lembro da igreja, lá de alguns séculos atrás, que achava que a Terra era o centro do universo. É a mesma coisa. Naquela época, a ciência ocidental, ela não tinha ideia da dimensão que era o universo. E o pessoal da igreja, que queria manter, né, a hegemonia, queria manter o conhecimento, achar que a Terra era o centro do universo, é até aceitável. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, com o nível de informação que a gente tem, como o que eu acabei de dizer para vocês, alguém em sã consciência abrir a boca para dizer isso, sinceramente, eu pessoalmente não consigo compreender. A gente tem nuvens de poeira cósmica que formam as estrelas, poeira cósmica e gás, né? Sistemas planetários, a matéria escura, que a gente viu lá atrás, né? A matéria é a energia escura. E o nosso Sol, pessoal, é apenas uma estrela de porte médio. A gente vai ter a oportunidade de comparar com duas estrelas somente, que eu coloquei aí. Mas a gente vai ver que o nosso Sol é pequeno. Ele não é grande, não. É uma estrela de quinta grandeza. E tem outras menores, claro, e outras mas muito maiores que o nosso Sol. André Luiz cita algumas estrelas gigantes, entre elas a Betelgeuse, Canopus, a Arcturus e Antares. Eu trouxe algumas aí só para a gente ter uma ideia. A Arcturus, da constelação do Boeiro, o pastor, os gregos chamavam ela de guardião do urso, pela proximidade com a estrela de Ursa Maior. Ela é 26 vezes o diâmetro do Sol. Ou seja, ela é 26 vezes maior do que o nosso Sol. Mas, em compensação, ela é 210 vezes mais luminosa do que o nosso Sol. E aí a gente vê que não existe uma proporção entre o grau de luminosidade e o grau do tamanho. Ou seja, se ela é 2 vezes maior do que o Sol, não quer dizer que ela vai ser que ela vai iluminar 2 vezes mais. Não necessariamente. Aí a gente vê claramente essa situação. E essa estrela ela está a mais ou menos 37 anos-luz da Terra. E é chamada de gigante vermelha, porque as estrelas elas não têm uma luminosidade como o nosso Sol, que é mais amarelado. A depender do tamanho dela, ela pode ter outras tonalidades, como o caso dessa gigante vermelha. E aí a gente vê a proporção entre essa estrela e o nosso Sol, né? O nosso Sol perto dela fica muito pequenininho. Aqui a gente já tem Canopus, que é na constelação de Carina, né? E os gregos chamaram de Canopus por causa do nome do timão do navio. Ela é 65 vezes o diâmetro do nosso Sol. Em compensação, olha aí de novo que não tem uma proporção entre o tamanho e a quantidade de vezes que ela ilumina, 13.600 vezes. A gente percebe o seguinte, que muitas vezes, se a gente considerar a proporção da outra, 26 vezes, 210 vezes a iluminação, dá praticamente 10 vezes. Aqui, a gente já vai para algumas centenas, né? Então, é interessante esse aspecto.
e ela está a mais ou menos 300 anos-luz da Terra, é chamado gigante azul. Então você percebe, aquela era o nosso Sol é amarelo, a outra vermelha, essa já é azul, pelo nível de frequência que ela emite. E aí a gente consegue ver o nosso Sol, a Canopus e uma outra, Gama Crucis, que tem aí, só para a gente perceber que ela é bem maior, inclusive, do que a própria Canopus, né? Bem, pessoal, na nossa galáxia, a gente tem milhões de lares. Vocês estão lembrados que eu disse, né? A gente tem cerca de 200 a 400 sistemas solares, ou seja, de estrelas. E cada estrela pode ter um sistema solar. Se a gente multiplicar, vamos botar uma média, 300 bilhões de estrelas por 10 planetas em cada uma delas, a gente vai ter aí o quê? 3 trilhões de planetas possíveis de serem habitados. E também a própria estrela em si é habitação de espíritos, de entidades. A gente sabe que o nosso Sol tem entidades habitando o nosso Sol, né? A vida e a experiência em cada um desses planetas, em cada uma dessas estrelas, é algo que é fantástico. E se a gente pensar que elas podem existir não só na nossa terceira dimensão, mas na quarta, na quinta e várias outras dimensões. Então, essa multiplicação que a gente fez, ela toma um número muito, muito maior. Então, dá para a gente ter uma noção do tipo de vida, porque os cientistas, eles ficam procurando vida nos outros planetas, mas uma vida igual à nossa, na terceira dimensão. Mas quando a gente vai para planetas onde nós estamos, né, não vou nem falar do Sol, Vênus, Saturno, Júpiter, todos eles são habitados. As luas, né, de Júpiter, de Saturno, são habitadas. Todos eles são habitados. Talvez não com o mesmo tipo de vida que nós temos aqui, porque a atmosfera, as condições não são as mesmas. Mas existem outras dimensões, né? E pode até existir na nossa. Se fala, inclusive, que Marte, por exemplo, tem vida na terceira dimensão, mas intraterrena. Como também se fala que nós aqui na Terra temos seres intraterrenos, que a ciência não tem conhecimento, pelo menos não de forma oficial. Mas existe várias informações a esse respeito, inclusive tem alguns livros bem interessantes, que já foram escritos desde o início do século passado, falando sobre vida intraterrena. Só algo bem assim, fora do que a gente está falando, mas como informação geral.